Com meus votos de Feliz Natal aos nossos queridos e muito atentos seguidores, e pedindo desculpas em razão dessa longa ausência por motivos de saúde, eu quero convidar os amigos a retomar a rotina de nossos vídeos que falam basicamente de geopolítica. O mundo está aí esperançado diante de duas datas importantes, uma na América Latina e outra lá nos Estados Unidos, e com grande repercussão mundial. A primeira é a investidura do futuro presidente da Venezuela, que será no dia 10 de janeiro. E no dia 20 de janeiro se dará a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump. Primeiramente, o Donald Trump, cuja performance como presidente eleito ainda está despertando muitas polêmicas, principalmente por causa de seu espírito ali de brigador, de homem que se diz valente, que enfrenta tudo. E ele não deixa de cair, de resvalar em sérias bravatas, como essa daqui, por exemplo, Trump projeta suas ânsias imperiais sobre a Groenlândia, o Canal do Panamá e Canadá. Ele quer assumir tudo, tomar tudo de volta, ou melhor, o Canadá nunca foi dos Estados Unidos, mas de qualquer maneira o Trump tem essa mania de grandeza e quer anexar o Canadá. Algo totalmente impalpável ou absurdo do ponto de vista da geopolítica de hoje. De qualquer maneira, o Trump está despertando também alguma expectativa com relação à guerra da Ucrânia. Ele disse já ter recebido uma solicitação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, com quem queria se falar pessoalmente ao telefone. Ele só se limitou a falar sobre isso. Um dado importante aí na postura do Trump é aquela sua retenção ou a sua discrição com relação ao que ele vai fazer, o que pretende fazer com a Venezuela. Ele citou algumas vezes a Venezuela, mas só em termos teóricos e também em termos daquela sua valentia de querer abraçar o mundo com as pernas. Ele disse que os Estados Unidos têm 50 vezes mais petróleo do que a Venezuela e que não precisava do petróleo da Venezuela, dando a entender que vai tentar, pelo menos, caçar aquelas licenças que hoje beneficiam a Venezuela, já que o país de Maduro está vendendo petróleo para a Chevron, que é americana, é uma empresa da Itália, e a Repsol da Espanha. No mais, o Trump não falou mais nada. A mesma descrição observa o Maduro e seus principais líderes e seus principais assessores, inclusive ministros de Estado, como Diosdado Cabello, o mais vocal de seus ministros. Eu peguei aqui o jornal El País da Espanha, que aborda esses dois temas com uma certa propriedade. Ele diz que o presidente eleito deu uma bofetada no tabuleiro geoestratégico ao reclamar o controle sobre o Canal do Panamá, ressuscitar a sua velha ideia de comprar a ilha de Groenlândia, hoje associada à Dinamarca, e de fantasiar com a
anexação do vizinho, não é, do norte, que é o Canadá. Aliás, a gente vê que o Canadá é tão fiel aos Estados Unidos que esta simples anexação não significaria muita coisa, não é? A não ser despertar, não é, aquela velha ideia do Quebec livre, lançada por Charles de Gaulle ainda nos anos de 1970. E também trata o país, não é, da virada do México e da Colômbia em relação à Venezuela, da imparcialidade, a validação de Maduro como futuro presidente da Venezuela. Como se sabe, o Maduro foi eleito naquelas eleições, não é, que hoje são discutidas, são questionadas. Por um lado, dizendo a oposição ter ganho as eleições com base na maioria das atas apuradas pela própria oposição, e o próprio Maduro que diz ter ganho aquela eleição por 3%. Então, o jornal O País diz que a presidenta Sheinbaum, do México, Cláudia Sheinbaum, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, enviarão representantes à investidura, no caso de Maduro, sem haver aceitado o resultado eleitoral. Como se sabe, não é? Esta posição quase que tríplice desses três países, do México, da Colômbia e do Brasil, não queriam reconhecer o Maduro como presidente da República, por causa do fato de ele não ter apresentado as atas comprovando que ganhou mesmo a eleição. E dificilmente essas atas vão aparecer. Mas como em política o que vale é o fato consumado, esses políticos, esses presidentes, à exceção de Lula, que ainda não se pronunciou, a não ser mandando, não é, alguns expedientes a funcionários, aos funcionários do Itamaraty, de que também estaria inclinado a seguir essa posição tanto da Sheinbaum, Cláudia Sheinbaum, quanto a de Petro, que é de mandar seus embaixadores naquele país representar neste material sobre Maduro. O país diz que o curso político de 2025 começará com um encontro que situa a esquerda, no caso é um acontecimento que é a posse de Maduro ou de González Urrutia no dia 10 de janeiro, que situa a esquerda latino-americana em um profundo dilema. No início do novo período presidencial na Venezuela, fixado para o dia 10 de janeiro, enfrenta o atual mandatário, Nicolás Maduro, e o candidato opositor Edmundo González. Ambos reivindicam o triunfo nas eleições do passado 28 de julho, mas o líder chavista se proclamou ganhador sem mostrar nenhuma prova do resultado, enquanto que seu adversário, perseguido e hoje asilado na Espanha, o fez mostrando as atas que o otorgam como uma ampla vitória. Já a decisão de Cláudia Sheinbaum e de Gustavo Petro supõe um giro com respeito com relação à sua posição inicial. A presidenta mexicana assegurou, depois de assumir o cargo em outubro passado, que seu gabinete mantinha uma postura imparcial ante a crise venezuelana. O caso de Petro é ainda mais nítido, já que o mandatário colombiano tentou impor, junto a seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva,
e o governo mexicano uma frente comum para tratar de mediar na disputa pós-eleitoral. O respaldo a Maduro é, em todo caso, um aval de mínimos e eminentemente simbólico, ou seja, não está previsto que nem os chefes de Estado, nem as figuras de primeira ordem do Executivo compareçam a Caracas. De qualquer maneira, isso significa um certo respaldo, né, a Maduro no momento em que ele é desafiado e questionado, principalmente nas redes sociais e, sobretudo, pelas grandes potências que insistem em tentar impor a vitória de seu candidato, de seu adversário nas eleições de 28 de julho, o diplomata González Urrutia.